ele vai tentando relaxar um pouco, vendo que nem todo mundo é inimigo, que ele pode levar as coisas com mais leveza. E aí ele passa pela terceira e última metamorfose, que é do leão para a criança, novamente, né? Só que essa criança, ela não é a mesma criança do início. Ela carrega a mesma essência, né? Então, digamos que ela tirou as carcaças, as couraças que o camelo e o leão tinham, mas então ela traz novamente a sua autenticidade, a sua ingenuidade, mas ela já foi leão e já foi camelo. Então, se precisar ser leão, ela sabe ser leão. Se precisar ser camelo, ela sabe ser camelo. Ela carrega os ensinamentos da jornada que o trouxe de volta para quem ela sempre foi. Mas o que ela aprendeu na jornada faz ela ser a mesma coisa, só que com um pouco mais de ensinamento, de Aham. aprendizagem, sabe? É como se a gente estivesse tentando voltar a ser criança, mas uma criança com flexibilidade cognitiva, né? A gente Com talvez. flexibilidade de comportamentos ali, que sabe ver maldade nas coisas ou ver Perfeito, bondade nas coisas, perfeito, perfeito, exatamente. Sabe se defender, sabe se defender. né? Mas prefere ser criança, quando é possível. Como que você vê esse, na prática, esse processo, sabe? Como é que foi pra você? Em que momento que você era o camelo? Em que momento que você acabou virando leão? Hoje você acha que você passou pela terceira metamorfose? Como é que tá? Como é que você vê isso na prática? É, o movimento da alma humana, da psique humana, segundo Jung, ele não é linear. Então, ele não é assim, eu estou seguindo um, um caminho reto. Ele é, ele é como uma espiral. Então, uma mandala, você conhece a forma de Aham. uma mandala, né? Então, uma mandala, ela é um círculo que caminha em direção ao centro, vai fazendo uma espiral. Isso se você olha em duas dimensões. Se você olha em três dimensões, como nas estupas budistas, além de caminhar em direção ao centro, ela é ascendente. Ela sobe. Aham. Então veja que você vai de um lado para o outro, você se aproxima de onde você estava, mas você vai caminhando em direção ao centro. Na nossa vida, segundo a psicologia analítica junguiana, e no que eu sinto e vejo e acho e vivo, também é assim. Então a gente vai de um lado e o outro, a gente vive esses processos novamente. Então já fui camelo, já conquistei ah, o meu território como leão. Por exemplo, quando eu decidi largar tudo para trás, eu tive uma atitude de leão. Eu não vou seguir o padrão que a sociedade me impôs, né? Aham. E aí no mundo eu voltei a ser criança. E aí eu voltei e a vida como criança e a vida trouxe mais peso novamente, pesos gigantescos. E eu tive que ser camelo novamente, né? Mas um camelo já um pouco diferente, porque teve alguns aprendizados, ganhou alguma musculatura das vezes, né, que foi camelo antes. E que sabe também que pode ser leão, que pode ser criança. Então a gente vai passando por esse processo constantemente na nossa vida. Interessante essa visão, cara, porque quem tá no processo de autoconhecimento e se preocupa com isso, gosta desses assuntos, vai entendendo algumas coisas e vai destravando algumas coisas que levam a gente a acreditar que, putz, agora entendi. Entendi a vida. Nossa, tá, não sei o que. Aí acontece alguma coisa e você cai de novo, você vê que você não entendeu nada, aí você sobe de novo. Então, pelo menos eu sinto que é isso mesmo, cara. Eu sinto que não. A gente nunca vai chegar num estado que agora eu entendi como viver a vida, né? Sim. Agora eu entendi qual o sentido da vida. Eu acredito nisso também. Eu acredito nisso. A palavra perfeito, né? Ela vem do latim perfectus, e ela significa algo que já foi feito, que não tem não precisa mais nada ser feito. E eu não conheço na existência humana, pelo menos não na minha vida, algo que esteja assim completo. Sempre tem algo a ser feito, né? Sempre tem algo a gente a melhorar, a gente aprender, a gente transformar na nossa personalidade ou na realidade ao nosso redor, né? E eu acho que aceitar esse processo tira muito da ansiedade. Você aprende a, a apreciar um pouco mais o caminho. Me conta um pouco a sua visão da ansiedade, assim, como que ela pode afetar um ser humano e talvez como lidar com isso. Uhum. Bem, a ansiedade,
ela é prejudicial em 3 níveis, né? O fisiológico, quando ela começa a ter eh, consequências negativas para o seu corpo, por exemplo, um excesso de cortisol, tensão muscular, inflamações, né? Cognitivo, quando você, movido por um estado de ansiedade, você começa a ter distorções cognitivas, você vê fantasmas onde eles não existem, né? Isso afetar a sua percepção da realidade. E também num estado comportamental, que é quando começa a afetar teu comportamento, você gerar comportamentos evitativos diante de uma situação ou algo do tipo. Então, aí ela se torna patológica. Porque a ansiedade, por si, ela é natural, né? Ela acontece. E aí, para mim, o grande problema dela é quando ela te paralisa, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, Lutz. Não sei você é ansioso? Muito. É. Sim, A gente transparece, assim, quem vê a gente talvez veja uma máscara de plenitude, né? Mas eu sou total. muito ansioso. Só que eu não deixo ela me paralisar, sabe? Por exemplo, eu tinha um podcast aqui hoje, tem a palestra em Campinas, hoje à noite, e tem o aniversário do meu pai esse fim de semana, e eu tô com um monte de coisa para fazer. E eu fiquei bastante ansioso e dormi pouco essa noite por conta disso. Aí uma coisa é eu deixar isso me paralisar e eu não vir aqui. Mas não, eu vou. Eu não deixo me paralisar. E aí ela se torna uma energia, né? Ela te impulsiona de alguma maneira. O grande problema é quando ela te paralisa. Então, se você é capaz de reconhecer a ansiedade e não deixar ela te paralisar, aí ela não se torna um problema de fato. Claro, tem situações que são paralisantes, que você não vai conseguir lidar. Por exemplo, você acabou de viver um trauma muito grande e é muito assustador para você ainda lidar com aquela situação de novo. Estar naquele lugar, ver aquela pessoa, seja lá o que for. Então você vai fazendo uma exposição gradual. Você vai se expondo em doses homeopáticas àquela situação que te gera uma ansiedade, de maneira que você consiga lidar, que ela não te paralise, né? A única coisa que eu acho, não sei se você concorda comigo, é que eu tenho a impressão de que as pessoas estão mais ansiosas, sabe? Aham. Do que talvez. Eu não sei, eu não vivi lá, mas a minha impressão de, sei lá, seres humanos de 200 anos atrás, por exemplo. É, Existe uma ansiedade maior espalhada pela população, eu acho. Não sei. Sim, eu não vou me recordar os dados, mas sim, a gente está muito mais ansioso do que nas décadas atrás, e assim, tem várias coisas já comprovadas relacionadas a isso, por exemplo, o excesso de estímulos aos quais a gente está exposto, tecnologia e notificações, redes sociais, comparação, a quantidade de demanda que a gente tem que lidar. Fala-se muito da perca da mobília espiritual como um dos principais fatores hoje para a depressão e a ansiedade e outros transtornos mentais, né? No sentido que, bem ou mal, ah, as religiões, sejam elas quais forem, elas dão um norte moral, ético, filosófico, elas dão esperança, elas dão um senso de comunidade também, né? Tem uma comunidade na qual você está inserido, tem algo maior ao qual você está conectado. E a gente perdeu muito disso, né? Uma das teorias, né, para esse boom de depressão e ansiedade que a gente tem também é relacionado a isso, né? A perda da mobília espiritual. E eu vejo. Isso é interessante, cara. É, É interessante, mas eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que não é algo especial da religião, sabe? Eu acho que se uma pessoa, por si só, criar esperança, se colocar numa comunidade legal de pessoas em volta, também vai ter o mesmo efeito da religião, sabe? sim, a filosofia também, né? A grande questão é que a gente tira isso, né? Então a gente perde essa mobília e a gente não tem uma substituição. Uhum. Claro, a gente tem outros caminhos, mas se você for pensar em termos quantitativos, né? A maioria da população se desconectou.